Olá, eu me chamo Rafael Bittencourt, sou aluno aqui do Juarez e hoje eu vou dar a segunda parte da aula de doenças parasitárias, começando por leishmaniose, depois eu sigo para giardíase e amebíase no final. São três doenças muito importantes, transmitidas todas por protozoários. Começando pela leishmaniose, ela é uma doença transmitida pelo protozoário Leishmania, que fica dentro de mosquitos da espécie mosquito palha, em senso comum, obviamente. Ela pode aparecer de dois tipos, né? Que é a cutânea e a visceral. A cutânea são pequenas erupções e úlceras que dão na sua pele. Elas não causam dor, mas elas são perigosas por conta de uma infecção por terceiro. Então você pensa assim, que você está com um buraco na sua pele. Pode vir qualquer sujeira, qualquer bicho ali e causar uma infecção. Esse é o perigo da leishmaniose cutânea. Já a visceral, ela é mais mortal e mais perigosa por conta dela atacar suas vísceras, atacar seus órgãos. Isso aumenta muito a mortalidade dela e deixa mais difícil de ser tratada. É uma zoonose, portanto ela ataca os animais, cachorro, gato, esses animais eles podem sofrer com a leishmaniose e o recomendado para fazer com os animais que estejam sofrendo com essa doença é a eutanásia, por conta de ser uma doença caríssima para tratamento animal. Bom, a leishmaniose, assim como a maior parte das doenças parasitárias enfim, ela tem uma forma de tratar, né, uma forma de prevenir muito parecida com a das outras, que é prevenir o vetor, que é no caso da leishmaniose, é o mosquito palha. Bom, sobre a leishmaniose é basicamente isso. A giardíase, ela é uma doença que ela é transmitida pelas fezes, igual a amebíase, elas são parecidas. A giardíase ela é transmitida pelas fezes, por cistos que ficam nas fezes, na verdade. Por exemplo, um carinha tá com giardíase, ele vai num rio e defeca. Os cistos que estão nas fezes dele vão ficar no rio. E esses cistos no ambiente, eles são muito resistentes. Eles são muito resistentes mesmo. Eles ficam até 60 dias na água. Daí, passou 20 dias de que esse cidadão foi lá e defecou, vem um infeliz e bebe aquela água. Ele vai ingerir os cistos que estavam no cidadão A, que defecou no rio. Daí, já está contaminado. E dependendo da quantidade de cisto que ele ingerir, se for mais de 10 cistos mais ou menos, vai ser a dose que vai ser o suficiente para ele desenvolver giardíase. É uma zoonose também, o que interfere bastante nessa questão de combate ao vetor, porque você concorda comigo, se eu tiver com giardíase e eu for lá num riozinho e fazer minhas necessidades, eu vou estar sendo um vetor dessa doença, eu vou estar espalhando essa doença para mais lugares. Então acaba que eu sou o vetor. Então, a giardíase, o combate a ela é muito do saneamento básico e da conscientização. Você vai ter que fazer visitas periódicas ao médico, você vai ter que, de preferência, não defecar em rio, né? Que é um espaço que, se você tiver com a giardíase, já vai estar contaminando. Os animais, é uma zoonose também, então os animais podem defecar ali. Animal, você sabe como é que é. Inclusive, gatos são muito culpados por causarem essa doença, mas não são os gatos que causam, eles defecam e no cocô dele tem o cisto da Giardia lamblia, que é o protozoário que transmite essa doença, e daí acaba que ele contamina a casa, enfim. Então, acaba muito da conscientização e do saneamento básico para combater a giardíase, tal como a amebíase, que é a mesma coisa. Não a mesma coisa, mas acaba sendo a mesma forma de tratar. A amebíase ela é causada por o protozoário ameba, por uma ameba, na verdade, que é um protozoário. E ela também tem a transmissão fecal-oral por conta de alimentos e através de alimentos também. Ela se aloja no seu intestino, na parte interna do intestino, na pele, ela pode se alojar em um monte de lugar, até pulmão pode ter a ameba da amebíase, que causa a amebíase. E ela pode ser mais fraca ou mais forte, dependendo da quantidade de cisto, da quantidade de ameba que você ingeriu. A amebíase é basicamente isso, ela também tem a transmissão fecal-oral, como eu comentei aqui, e acaba que o que previne essa doença, assim como a giardíase, é o saneamento básico, é a higiene, principalmente a higiene,
própria e dos seus alimentos. Você vai lá comer um alface, lava bem um alface para você antes de comer, porque pode ter lá um cistinho de ameba, pode ter um cisto de giardia, e isso pode te desenvolver aí uma diarreia, né? Porque a amebíase dá diarreia, uma diarreia poderosa. Daí você imagina, você morre porque comeu um alface com um cisto de ameba. É perigoso. Então, vamos filtrar a água que bebe, daí entra num quesito de governo que não dá o saneamento básico para um lugar, e daí não tem água boa para beber, e é basicamente isso. Sobre as doenças parasitárias, a leishmaniose, a giardíase e a amebíase. Recomendo que façam bastante exercício sobre isso, temos listas aqui no Voialto, tem lista, e é isso. Obrigado.